Prosseguimos hoje com o estudo do Livro dos Espíritos em nossa vida, esse livro abençoado que Kardec e os espíritos superiores nos deixaram. Hoje vamos continuar fazendo uma análise da questão 494 e seguintes do Livro dos Espíritos, onde temos explicações de São Luís e Santo Agostinho. São interpretações espirituais fundamentais para a nossa proteção, o nosso entendimento e a fé que necessitamos. Essa fé que Kardec nos mostrou como deve ser feita. Então, vamos dar andamento. Vamos para a agenda da apresentação. A contextualização do Livro dos Espíritos e sua estrutura. É bom que conheçamos. Na questão 494, nós vamos ter lá a proteção dos espíritos superiores, explicações e ensinos de São Luís. São Luís é o espírito protetor, o patrono, o mentor espiritual da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, e foi um amigo dedicado de Allan Kardec, contribuindo muito para a divulgação do Espiritismo. Contribuições de Santo Agostinho nas questões seguintes e aplicações práticas e reflexões para o cotidiano. Santo Agostinho também, um dos chamados pais da Igreja, um espírito de grande evolução espiritual que também colaborou muito com Allan Kardec, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo como em O Livro dos Espíritos, sempre esteve presente. Vamos a uma breve apresentação de Allan Kardec e da obra. A codificação do Espiritismo, nela, Allan Kardec codificou o Espiritismo reunindo ensinamentos de espíritos superiores. E quanto ao Livro dos Espíritos, ele foi publicado em 1857, com 1019 perguntas, cerca de 232 outras perguntas suplementares, e nessa obra apresenta Allan Kardec os princípios básicos e fundamentais da doutrina espírita. E quanto aos fundamentos da doutrina espírita, está baseado nos diálogos espirituais, e o livro fundamenta o estudo e a prática do espiritismo que nós estamos levando aí há mais de, creio que uns 2 anos já. E lá no canal Rua Espiritismo no YouTube vocês vão encontrar muitos e muitos desses nossos estudos. A divisão temática do livro, partes e questões, o Livro dos Espíritos é composto de 4 livros que são principais, dividido, portanto, em 4 partes que exploram as causas primárias, o mundo espiritual, as leis morais e as esperanças futuras. E tem uma subdivisão em partes e questões, organizado, portanto, para abordar detalhadamente os temas espirituais e morais. É uma divisão muito bem feita, cientificamente bem colocada. A importância das questões 494 e seguintes no contexto geral. A atuação dos espíritos protetores, que estão sempre conosco, e é sobre esse tema que nós vamos abordar. Também a influência e a proteção espiritual desses nossos queridos protetores, que influenciam positivamente a todos nós, além de oferecer essa proteção espiritual, nos auxiliando na evolução nossa e também a moral dos indivíduos.
Compreender estas questões é fundamental para reconhecer o auxílio espiritual na busca pelo progresso moral dos encarnados. Interpretação dos avisos e inspirações provenientes dos protetores, formas de orientação espiritual. Orientações dos protetores chegam por intuições, sonhos e sentimentos profundos. E a importância do discernimento. Discernir as mensagens espirituais é essencial para agir corretamente e evitar erros. É por isso que nós espíritas, quando lemos uma mensagem de um espírito através de um médium, nós temos que, com muito cuidado, com muita atenção, discernir bem o que ali está escrito para não incorrer em erros e divulgar coisas que não estão de acordo com a doutrina espírita. E agora, pessoal, vamos entrar diretamente no estudo dessa obra preciosa que Allan Kardec e os espíritos superiores nos deixaram. Nós estamos na pergunta 494 e Allan Kardec pergunta: o espírito protetor está inevitavelmente ligado à criatura confiada à sua guarda? Respondem os espíritos superiores: pode ocorrer que alguns espíritos tenham que deixar sua posição para realizar diversas missões, mas nesse caso são substituídos. É verdade, isso acontece, claro, porque os espíritos guardiães, nossos guardiões, eles têm outras obrigações também, é claro, eles não podem ficar 24 horas colado conosco. Sempre que pode e que o tutelado oferece condições morais para o espírito, o espírito protetor, ele pode sair e tratar também dos seus interesses, de sua evolução. E pode acontecer também que esse espírito superior ele seja chamado na hierarquia espiritual para atender um convite de espíritos ainda mais elevados que veem nele capacidade para realizar outras missões e então ele vai cumprir essa missão, mas haverá então um espírito igualmente elevado para prosseguir na tutela desse de todos nós, não é? Se for o caso. E na pergunta 495, o espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos. Daqui para frente, nós vamos continuar abordando, mas são ensinamentos provindos de Santo Agostinho e de São Luís. E mais bem no final é que vai haver um comentário de Allan Kardec. Como esses comentários desses dois iluminados espíritos é muito longo, mas muito mesmo, nós vamos dividi-lo, vamos apresentar por partes. Hoje nós trazemos uma parte, na próxima quarta-feira outra e mais outra até concluirmos, porque são várias páginas de comentários desses espíritos queridos. Então ele diz o seguinte, que quando o protetor abandona o protegido é porque este é rebelde. É uma criatura ainda atrasada que não faz por ajudar o espírito protetor, não faz preces por ele. E o espírito protetor fica imensamente agradecido quando lembramos dele. Bons pensamentos, a prece, isso o estimula. Então, o que acontece? Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e a vontade de aceitar a influência dos espíritos inferiores é mais forte no seu protegido. Porque, veja bem, nós já falamos sobre este assunto. Assim como nós recebemos influências amorosas e positivas
de espíritos superiores e do nosso espírito guardião, também recebemos influência de espíritos negativos que querem ver a gente caído. Então, se o tutelado, se aquele que é assistido, ele se interessa pelas coisas más, ele está abrindo as portas de sua mente para dar entrada a espíritos inferiores. E ele então cai nas redes desses espíritos malévolos que querem destruir moralmente esse que se deixou engodar por esses maus espíritos. Mas se ele reúne energias e volta para o bem, para as preces, então o protetor ele logo volta assim que mentalmente e vibracionalmente ele é chamado. Portanto, é uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. São espíritos queridos, eles nos amam porque receberam essa missão de Deus, nosso Pai, e eles cumprem essa missão com muito amor. Assim como um pai ou uma mãe tem pelo filho querido, pequenino ainda, e que precisa de toda a orientação, de toda a proteção. É assim, por analogia, que os espíritos guardiões que nos amam, eles procedem. Nós somos como criancinhas. Eles nos amam, nos protegem, querem o nosso bem, fazem de tudo para nos ajudar. Pensar que se tem sempre perto de si seres superiores, sempre prontos para nos aconselhar, sustentar, ajudar a escalar a áspera montanha do bem. É uma analogia muito bonita, porque nós temos que escalar essa montanha, ou essa escadaria que nos leva para os planos superiores. E é difícil, pessoal, não é fácil. A cada encarnação a gente progride um pouco e nós temos a eternidade pela frente. Então, eles nos ajudam. Se for para escalar a montanha das dificuldades, as montanhas da maldade que estão sempre pela frente e que nós temos que superar, enfim, essa montanha que oferece riscos de cairmos se não estivermos preparados moralmente, espiritualmente e a companhia querida desses espíritos. Então, é quando nós enfrentamos essas dificuldades de moral erguida, tendo certeza que somos apoiados. Então, são amigos seguros e devotados, as mais íntimas ligações que se possa ter na Terra. Não é essa, pessoal, uma ideia consoladora? O Espiritismo nos traz, sabendo que nós temos quem nos ajuda, que colabora conosco. Esses seres, portanto, estão ao vosso lado, dizem os Espíritos, por ordem de Deus, é verdade. É Deus quem confia esses Espíritos essa capacidade de nos orientar. E por amor, Deus os colocou perto de vós, cumprindo uma bela, embora difícil missão. É verdade, tem que ser um espírito superiormente evoluído para nos sustentar. Sim, em qualquer lugar onde estiverdes, estarão convosco, nas prisões, nos hospitais, nos lugares de devassidão, na solidão. Nada vos separa desses amigos que não podeis ver, mas de quem vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. É verdade, mesmo na prisão, o anjo da guarda está conosco, pedindo para ter paciência. Cometeu um erro, tem que pagar a justiça dos homens e também na justiça de Deus. Eles estão lá para nos aconselhar, para não se revoltar, para aceitar com humildade a pagar o crime cometido.
estão nos lugares de passeio em toda parte. É uma missão formidável que somente espíritos de alta envergadura moral e intelectual que Deus oferece para nós. E para terminar, como sempre, a nossa mensagem evangélica, porque nós estamos mesclando, porque as mensagens evangélicas elas produzem em nós também uma grande força moral. Então vamos lá, confie sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Olha só que mensagem estimulante que os espíritos nos trouxeram pela mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Portanto, meus queridos, é o que tínhamos para hoje. Jesus esteja com vocês, abençoando-os a todos. E não se esqueçam de compartilhar essa nossa mensagem. Se inscrevam em nosso canal, aperte o sininho. Tudo isso, pessoal, não é para mim, não. É para que esta mensagem singela, simples, ela seja levada para todas as pessoas, para que todos reflitam, não naquilo, eu não sou nada, mas os espíritos sim, eles nos amam, eles nos querem bem. E provavelmente essas instruções espirituais farão muito bem. Então, quando quiserem, no YouTube, acessem meu canal que se chama Rui Espiritismo. Portanto, agradeço de coração a boa vontade. Jesus em nossos corações, estaremos na luta sempre. Não vamos nos dispersar e, se Deus quiser, quarta-feira voltaremos. Muito obrigado. Fiquem na paz do nosso amado Mestre Jesus.